7ª edição Belezas do Sul, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, com a presença do governador em exercício, Ricardo Ferraço, muitas autoridades. De perto o trabalho extraordinário que o Fabrício desenvolveu lá em Balneário do Camboriú, que ganhou uma popularidade enorme esse ano com a música Nós Vai Descer para Descer, não é isso, Fabrício? Seja muito bem-vindo, Fabrício, ao Espírito Santo, seja muito bem-vindo a Cachoeiro de Itapemirim, minha terra, meu princípio. Eu comecei a minha trajetória política como vereador e nós estamos aqui muito atentos e muito ávidos e ansiosos para você apresentar a experiência de Balneário lá do nosso querido estado de Santa Catarina. Leve o meu abraço ao meu querido amigo prefeito, governador Jorginho de Santa Catarina. De igual forma, o André Português, que também é um talento sem igual, é prefeito de Miguel Pereira, muito perto aqui do Espírito Santo, uma outra experiência também fabulosa de capacidade empreendedora a partir da iniciativa local, transformando o município, a região e fazendo com que o turismo pudesse ser um vetor de desenvolvimento e prosperidade extraordinário para o município de Miguel Pereira. E é muito bom, porque são dois municípios que fizeram o dever de casa. E fizeram o dever de casa em todos os sentidos. E ao fazer o dever de casa, não foram apenas bem-sucedidos no administrativo, foram bem-sucedidos também na sucessão e na continuidade daquilo que vocês fizeram lá no caso em Balneário e fizeram em Miguel Pereira, e foram excepcionalmente bem-sucedidos no processo eleitoral do ano passado, que fez com que os municípios apontassem na direção da continuidade. Parabéns, é um prazer e um privilégio ter vocês aqui. Eu vou falar muito pouco para poder assistir à experiência e o exercício de vocês lá em Balneário e também em Miguel Pereira. Olha, o nosso estado ele tem sido desafiado ao longo dos anos e tem demonstrado uma enorme capacidade de superação. O ditado popular indica que se você quiser ir longe, você precisa ir junto. Se você quiser ir perto, você pode ir sozinho. E nós temos nos esforçado aqui no Espírito Santo, trabalhado na dimensão de que quando você planeja, você tem futuro. Quando você não planeja, você tem destino. E nós queremos muito mais que destino. Nós queremos futuro, porque é o futuro que pode assegurar uma prosperidade compartilhada aos nossos 4 milhões de capixabas. E nos últimos anos, juntos, Estado e municípios, nós temos feito a diferença e as realizações do Espírito Santo, elas estão nos nossos 78 municípios. No campo do desenvolvimento econômico, que é o que nós estamos tratando aqui, algo fundamental para que a gente possa ampliar a prosperidade e a capacidade empreendedora em nossos municípios. É o que eu fiz nesses últimos 2 anos de governo, mandatados pelo nosso governador Renato Casagrande, que lidera um projeto muito exitoso no estado do Espírito Santo. Exitoso porque André e Fabrício, há 13 anos, nós somos o único estado da Federação Brasileira que é nota A no rating da Secretaria do Tesouro Nacional. O que significa ter nota A, Cleto? Significa trabalhar com responsabilidade os recursos públicos, que não são gerados pelo setor público, porque o setor público não gera riqueza. Quem gera riqueza são os trabalhadores, quem gera riqueza são os empreendedores. O que nós precisamos fazer no setor público é o bom endereçamento desses recursos para que esses recursos possam criar ambiente, políticas públicas que façam o nosso Estado se desenvolver. Somos também o Estado brasileiro com o melhor indicador de poupança corrente. O que significa dizer isso, Fernando? Você que é um gestor aqui da nossa Unimed Sul Capixaba, que é um exemplo e uma referência no Estado e no Brasil. Nós somos o Estado com maior capacidade de investimento quando nós pegamos a nossa receita corrente líquida. Nós estamos investindo 20% da nossa receita corrente líquida.
Para termos uma ideia do poderoso estado de São Paulo, que não é um estado, é um país amigo, investe 8% da sua receita corrente líquida. E é esse investimento que nós estamos desenvolvendo em todo o estado do Espírito Santo, preparando o nosso estado para um desafio que ele está na antessala, que tem a ver com as consequências da reforma tributária, que foi aprovada lá em Brasília pelo governo federal e pelo parlamento brasileiro. Uma reforma tributária que é muito desafiadora para os nossos municípios e também para o nosso estado. Por quê? Porque nós somos um estado muito mais produtor do que consumidor. O que nós produzimos aqui, nós consumimos uma pequena parte. Uma grande parte do que nós produzimos aqui vai para outros estados da federação e para outros países. Peguem o caso do café que nós produzimos aqui no Espírito Santo. Somos o segundo produtor brasileiro de café, que vai para mais de 120 países do mundo afora. Sendo um estado muito mais produtor que consumidor, a reforma tributária nos traz um desafio, porque hoje o ICMS seria compartilhado entre o local que o produto é produzido e o local que o produto é consumido. Então, com a reforma tributária, o ICMS ele será cobrado apenas onde ele é consumido, no seu destino. E nós estamos nos preparando, estamos nos organizando para que o Espírito Santo possa enfrentar essa realidade. O que nós temos feito? Por exemplo, nós estamos atravessando uma quadra na economia do nosso estado que é muito diferenciada, porque nós somos um estado conhecido por produção de matéria-prima. Vou dar 3 exemplos básicos aqui. O café, onde nós somos o segundo grande produtor brasileiro de café, e nós estamos nos transformando no maior produtor de café processado e industrializado, em função da capacidade que nós temos tido de atrair para o Espírito Santo as maiores fábricas de café solúvel. Agora mesmo em abril, maio, no máximo, nós vamos inaugurar no município de Linhares. Eu vejo aqui uma comitiva grande de Linhares, nosso vereador Caio, nosso secretário de turismo. Nós vamos inaugurar ali em Linhares a maior fábrica de café solúvel do mundo, que é de propriedade do Fundo Temasek, Fundo Soberano, lá de Singapura. Nós queremos continuar, Janine, produzindo café, mas nós queremos produzir valor agregado. Vou dar um outro exemplo. Nós somos um grande produtor de celulose no nosso país. Mas a celulose, como vocês sabem, é um produto que vai para o exterior. 40% do que nós produzimos aqui vai para a China. E não paga ICMS, porque você não cobra imposto de consumo sobre aquilo que é exportado. E nós conseguimos fazer uma equação com a Suzana, e a Suzana, depois de fazer uma convertedora aqui em Cachoeira Itapemirim, está construindo uma outra fábrica de papel no Espírito Santo, um investimento da ordem de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Em lugar de a gente produzir e exportar celulose, o que nós vamos é produzir papel e distribuir para o mercado brasileiro para gerar ICMS, gerar receita e, fundamentalmente, gerar emprego de qualidade. Um outro exemplo, o polo siderúrgico do Espírito Santo. O nosso polo siderúrgico ele começa transportando minério lá de Minas Gerais para o mundo. Depois nós evoluímos para pelotização, evoluímos para a produção de placas, evoluímos no laminador de tiras a quente, e a ArcelorMittal acaba de anunciar o maior investimento da sua história aqui no Espírito Santo, passando a produzir aqui laminados de tira frio. O que acontece com o aço capixaba que é produzido aqui? Ele vai daqui, Fabrício, lá para Santa Catarina, e lá em São Francisco ele é transformado em aço galvanizado, laminador de tiras a frio, que é utilizado para a indústria automobilística e é utilizado pela indústria de eletrodomésticos. Com esse investimento de quase 5 bilhões de reais que a Celor fará aqui, nós não vamos mandar o aço para ser processado mais em lugar nenhum do Brasil. Nós vamos processar esse aço aqui para gerar valor agregado aqui, para nos permitir que nós possamos trazer para cá indústria automobilística, que nós já temos aqui no município de São Mateus. A Marco Polo já fabrica ônibus aqui no Espírito Santo, inclusive ônibus elétricos. Nós temos a VEG Motores,
e por isso a gente vai poder atrair para o Espírito Santo empresas do segmento de eletrodomésticos também, o que é fundamental para a gente gerar valor agregado na nossa economia. Então, falei aqui de 3 segmentos que estão verticalizando o seu processo industrial para gerar mais valor agregado e gerar empregos de qualidade. E o turismo? O turismo é, por certo, uma alavanca, um vetor muito importante para o nosso estado do Espírito Santo. As nossas vocações para o turismo, elas estão espalhadas e presentes em cada uma das nossas regiões do Espírito Santo. Aqui mesmo na região sul, que é o foco desse encontro, nós temos a região de montanha, temos a região de praia, enfim, temos um conjunto de ativos que precisam ser potencializados, precisam ser desenvolvidos, e na parceria com a Gazeta, na parceria fundamentalmente com os nossos municípios, com os nossos prefeitos, que são os nossos líderes locais, a gente vai potencializando as nossas vocações e vai desenvolvendo o turismo. Por que o turismo é importante? Porque melhorando o turismo, a gente vai fazendo com que o capixaba viaje mais pelo Espírito Santo para conhecer as nossas belezas e os nossos ativos. E a gente faz com que a gente também possa trazer pessoas de outros estados para que, fazendo o capixabeando aqui no Espírito Santo, nós possamos potencializar as maravilhas e as belezas que nós temos nas regiões de montanhas e nas regiões das nossas praias em todo o estado do Espírito Santo. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, nós estamos em fase acelerada de conclusão do nosso novo aeroporto. O nosso governador Renato Casagrande, o nosso governo, está investindo aqui em Cachoeiro 80 milhões de reais para construir um novo aeroporto. Já fizemos o de Linhares, estamos fazendo o de Cachoeiro, vamos fazer o de São Mateus, vamos melhorar o de Colatina, e aí nós vamos equipando o Espírito Santo com essa infraestrutura, que é muito importante também para o desenvolvimento do nosso turismo. Então, assim, é com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui participando com todas vocês dessa importante iniciativa, na certeza, na confiança e na esperança que, se a gente continuar junto, trabalhando na direção certa, eu estou absolutamente convencido que ninguém segura o Espírito Santo e os capixabas. Muito obrigado, bom dia. Estamos com André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Mais uma edição, 7ª edição, Belezas do Sul. Qual é o segredo de levantar uma cidade? O senhor mesmo relatou aqui que não é fácil. E o senhor pegou um município também bem precário, com muitas dificuldades, mas conseguiu colocá-lo no topo. Qual é esse segredo? Não, com certeza. Primeiro, foi uma manhã incrível aqui, mais essa etapa desse evento, um evento que vai crescer muito, vai somar muito para o crescimento, não só dessa região, mas do estado do Espírito Santo. E o segredo foi o que eu falei aqui nessa manhã. Primeiro, é colocar Deus à frente de todas as decisões, pedir muita sabedoria e pedir pessoas que estejam do seu lado para construir o futuro de uma cidade. Eu provei que eu peguei uma cidade de um dos menores orçamentos do estado do Rio de Janeiro, e eu mostrei que nem tudo é dinheiro, e sim gestão. E força de vontade, querer e determinação e sabedoria para saber qual o segmento que você vai avançar e vai investir para transformar uma cidade. Então, esse é o segredo. Qual é a dica que o senhor deixa hoje para Cachoeiro de Itapemirim, com tantas dificuldades que esse povo tem passado, inclusive o novo gestor, o prefeito Teodorico de Assis Ferraço, com uma cidade com muitos problemas, inclusive financeiros? Qual é a dica que o senhor deixa hoje para esse gestor e para a nossa população do Espírito Santo? Não, com certeza. A gente está aqui em Cachoeiro, uma das cidades mais importantes aqui do Espírito Santo, e eu não tenho dúvida nenhuma que esse novo gestor, que já tem uma larga experiência, vai transformar aqui e trazer melhor qualidade de vida na ponta. E o segredo é esse, é fazer um planejamento, capacitar cada vez mais o funcionalismo público, toda a tua equipe técnica, buscar novos projetos, buscar parceria no governo do estado, buscar parceria no governo federal. Mas mais do que isso, buscar parceria na iniciativa privada. A saída do Brasil hoje é exatamente o que eu falei aqui. Se a gente tratar o empresário como ele merece ser tratado, a cidade vai crescer. E com certeza Cachoeiro está nesse caminho, está nessa visão,
e eu não tenho dúvida nenhuma que já vamos ter novas informações aí dessa grande explosão que vai ser Cachoeiro, seja no turismo, seja na geração de empregos, no aquecimento da economia, e com isso quem ganha é a nossa querida população. Hoje o senhor, além de ser ex-prefeito, nunca perde o rei, nunca perde a majestade, hoje o senhor é palestrante. Quem quiser contratá-lo, quais suas redes sociais? Qual o contato? Não, com certeza. A gente tem compartilhado toda essa nossa experiência. Eu costumo falar que ninguém inventa a roda, a gente empurra a roda. Eu consegui transformar a cidade porque eu fui buscar pessoas que tinham dado certo. E a gente hoje quer também emprestar esse conhecimento nosso, todo esse nosso resultado. As nossas redes sociais é André Português Oficial. Pode entrar no Instagram, buscar o nosso contato. E com certeza a gente está aqui para transformar um país melhor. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa muito humilde, muito simples e muito fácil de lidar. Muito obrigada. Eu que agradeço todo o carinho e essa rica audiência. Olho a Olho, com Cida Campos.